Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Avião com repatriados da faixa de Gaza chega ao Brasil. Jogadores da seleção se apresentam na Granja Comari, em Teresópolis. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O grupo de 32 pessoas repatriadas da faixa de Gaza desembarcou agora há pouco na base aérea de Brasília. E é para lá que nós vamos conversar com a Ariane Bittencourt. Ela tem os detalhes. Ariane, boa noite. Como foi essa chegada? Boa noite, Salce. Brasileiros e familiares foram recebidos pelo presidente Lula. Eles partiram na manhã desta segunda-feira do Egito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Os repatriados vão para um alojamento e seguem na quarta-feira para seus destinos finais. 2 crianças com quadro de desnutrição estão sendo encaminhadas de ambulância para um hospital. 12 integrantes do grupo que declararam não ter vínculos familiares no Brasil serão encaminhados para um abrigo no interior de São Paulo. Salce. Obrigada pelos detalhes, Ariane. A chegada dos brasileiros e familiares que vieram da faixa de Gaza seria apenas um momento de festa. Mas uma declaração do presidente Lula gerou uma nova polêmica. O presidente afirmou que as consequências das ações de Israel são tão graves quanto os ataques do grupo terrorista Hamas. O posicionamento foi duramente criticado por políticos, lideranças e autoridades israelenses. A declaração aconteceu em um evento no Palácio do Planalto. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. O presidente também responsabilizou Israel pela demora na liberação dos brasileiros em Gaza. Dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas que a gente não sabia. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então hoje é um dia de festa. O discurso do presidente Lula vai na contramão de todo o trabalho feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que manteve um diálogo amigável com Israel desde o início da guerra. Entidades e lideranças que representam a comunidade judaica no Brasil criticaram o posicionamento de Lula e disseram que ele contribui para uma compreensão deturpada da guerra. A Confederação Israelita do Brasil disse que, além de equivocadas e injustas, falas como a do presidente da República são também perigosas. Estimulam entre muitos seguidores uma visão radicalizada do conflito. Para este cientista político e especialista em Oriente Médio, a fala de Lula foi lamentável e só fortalece os grupos terroristas. A gente não pode aqui, num país democrático, ter uma frase da pessoa mais importante do Estado, o representante máximo do Estado, que diminui a responsabilidade do grupo terrorista Hamas e tenta colocar a responsabilidade que Israel não tem em proteger os seus cidadãos em relação às ações do Hamas. Já o rabino Rav Sani afirma que Lula demonstra total desconhecimento sobre a guerra. Se não for desconhecimento, é um sentimento de antissemitismo forte e arraigado. Em primeiro lugar, nada, absolutamente nada se compara à selvageria, à barbárie cometida pelos terroristas do Hamas. Assassinatos, abusos, sequestros, decapitações, estupros e até um bebê assado no forno até a morte. Lamentável essa declaração, comparando o Estado de Israel se defendendo de uma guerra que não começou com um movimento terrorista. O Instituto Brasil-Israel lamentou a declaração do presidente Lula, que equiparou a resposta de Israel aos ataques de um grupo terrorista que usa a população palestina como escudo humano e que o governo brasileiro tenha perdido o equilíbrio
e a ponderação em relação à tragédia da guerra. Com relação à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela de fato é infeliz ao equiparar um ato terrorista, um ato de um grupo terrorista, à resposta de um Estado constituído. Para este professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Lula foi infeliz na declaração. Eu acho que a fala do presidente é infeliz e não ajuda em nenhuma dessas esferas. Não ajuda politicamente, não ajuda em termos humanitários, não ajuda em termos jurídicos ou morais. Então, eu não sei exatamente qual seria o objetivo, o ganho, entre aspas, que ele teria com essa fala. Esta outra professora de Relações Internacionais afirma que a declaração de Lula é muito grave. Muitos significados podem aparecer e significados muito indesejados. Então, é muito grave a declaração do presidente Lula de hoje, segunda-feira. No mundo da boa-fé, da correção no plano das relações internacionais, do fair play, parece que ele esperou os brasileiros embarcarem para, então, fazer declarações sobre o que ele realmente pensa da guerra entre Israel e Hamas. Parlamentares também repudiaram as declarações do presidente. Querer tentar comparar Israel ao Hamas mostra, primeiro, uma grande falta de conhecimento da história e também é um movimento que coloca o Brasil como um anão diplomático. Lamentamos ter um presidente que, infelizmente, parece que tem um lado nessa história. O Irã tem patrocinado todo o terrorismo do Hamas e do Hezbollah e também está por trás dos atentados aqui que poderiam ser cometidos em nosso país. Portanto, a meu ver, o presidente Lula está muito mal orientado pela diplomacia brasileira e o Brasil vem ficando muito pequeno diante do mundo civilizado. Cada vez mais nós assistimos a diplomacia presidencial se afastando do que pensam as democracias ocidentais. Estados Unidos e União Europeia foram uníssonos em condenar a utilização de escudos civis pelo Hamas para evitar as ações de Israel. Israel tem feito o que é possível para evitar o dano a inocentes, a morte de inocentes. Uma coisa não pode ser equiparada à outra. Essas declarações do presidente Lula prejudicam a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Mais de 98% dos adolescentes que participaram dos testes com a vacina contra chikungunya criaram imunidade contra a doença. Vamos saber mais agora com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos. Olha, a vacina é uma parceria entre o Instituto Butantan e uma empresa de biotecnologia franco-austríaca. E nessa fase do ensaio clínico, participaram 750 adolescentes de 12 a 17 anos, com resposta imune em quase 99% deles. O imunizante também demonstrou um bom perfil de segurança. E com essas informações, a aprovação do produto deve ser pedida à Anvisa em breve. A gente lembra que transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, o vírus da chikungunya causou só esse ano aqui no Brasil, viu, Salsi, 82 mortes. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. E agora futebol. A seleção brasileira está concentrada na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O repórter Felipe Batista acompanhou a apresentação dos convocados pelo técnico Fernando Diniz. Oi, Felipe. Oi, Salsi, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, os jogadores começaram a chegar a partir da manhã dessa segunda-feira, mas não teve jeito. Os olhos de toda a imprensa e dos torcedores, claro, estavam voltados para o caçula do time. Endrick, o atacante do Palmeiras, de apenas 17 anos, vai ter a chance de estrear pela seleção. A equipe também teve uma alteração importante na escalação para os próximos jogos. O goleiro titular Ederson, do Manchester City da Inglaterra, sofreu uma lesão no pé esquerdo no domingo e foi cortado. No lugar dele vem Bento, o goleiro do Atlético Paranaense. O médico da seleção falou sobre essa lesão do Ederson. Infelizmente, pelo tempo curto que nós vamos ter, por essa questão do deslocamento, exatamente pela
pela questão como ele já está se apresentando atualmente, seria um deslocamento muito grande, ele não teria condições de já estar disponível desde o primeiro momento, e a opção da comissão técnica foi ter alguém aí de uma maneira mais pronta para que já pudesse chegar e participar e nos ajudar já desde o início. Os treinos com a bola para todos os jogadores aqui na Granja Comari começam a partir dessa terça-feira. A seleção está em terceiro lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e enfrenta a Colômbia nessa quinta-feira lá em Barranquilha. Na semana que vem, recebe a líder Argentina no dia 21, no Maracanã, no clássico dos clássicos, Salsi. Obrigada, Felipe, pelas informações. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.